Boa tarde, bem-vindos à 11ª aula de fotografia como forma de expressão da Fundação Deodato Santana, Prefeitura de São Sebastião. Eu sou sua artista orientadora, Tarraia, e hoje nós vamos falar sobre textura. Bem-vindos e aproveitem! Bom, e o que é textura? Eu pesquisei algumas definições sobre textura e a que mais me agradou é a que a textura é a pele do objeto. Então, ele não é o objeto, mas ele é aquilo que reveste o objeto. Então, aqui vocês veem a minha pele, mas a minha pele tem uma textura, mas ela não é a representação do meu todo. Pela textura da minha pele, você não consegue identificar o objeto. Interessante. E aí, na fotografia, como a gente pode explorar isso? Que texturas que podem nos trazer uma atenção especial? Então, vamos explorar algumas opções e eu quero que vocês também pesquisem, olhem o que vocês podem encontrar de textura e o que lhe agrada nessa textura. São as cores, são as repetições, os padrões, né? Seria a textura, o DNA do objeto? Vamos ver mais alguns exemplos. Esse limão, por exemplo, ele tem uma textura, ou seja, ele tem uma pele que forma uma repetição de padrões. São pequenos orifícios, pequenas depressões, né, na pele dele que vão criar essa textura. A textura por si só não é o limão, mas o limão tem uma pele com uma textura específica. Por exemplo, essa textura de madeira, que aliás vocês já devem ter visto essa textura várias vezes durante as aulas, que é de uma mesa. Quando você se afasta do objeto, você consegue entender que essa textura se refere a uma mesa. Aqui novamente a madeira, e vamos ver se muda o comportamento conforme eu saio de uma luz suave e vou para uma luz dura. Então, aqui, a luz do sol incidindo diretamente na madeira. E aqui, indiretamente. Vocês percebem que as texturas ficam mais suaves aqui do que quando o sol está incidindo e vai formando sombras mais duras, lembram disso? Observem como aqui as nuances das sombras são bem mais suaves. Aqui mais um exemplo da textura da parede com uma luz direta e aqui uma luz suavizada, uma luz indireta e novamente aqui a luz direta. Outro exemplo, agora começando com a luz suave, incidindo na pele da árvore. E aqui, olha a diferença da textura. Do lado esquerdo suave, do lado direito dura. Aqui uma das texturas que eu mais gosto são as texturas dos fungos, né, do musgo na árvore. E ele aqui na luz dura vai criando quase uma paisagem. Nós vamos conhecer agora um pouquinho do trabalho do Cássio Vasconcelos. Cássio, nessa série chamada Aéreas, ele cria texturas a partir de repetições de padrões. Então, ele faz diversas imagens de um mesmo tipo de objeto,
trilhos de trem, aviões, carros, árvores, pessoas tomando sol, ondas e tudo mais, e cria uma textura aonde você chegando mais perto, nesse caso, você reconhece aí o trem, os trilhos, e você se afastando, você ganha a sensação da textura. Aqui mais um exemplo, aonde ele faz uma composição com diversas imagens de pessoas vistas de cima, criando essa textura humana. E ao chegar mais perto, nós identificamos inclusive rostos. Muito legal, né? Então, aqui, uma possibilidade que foi construída, né? No caso aqui, a imagem, ela é construída através de ferramentas como Photoshop. Ele vai fazendo a repetição e a mesma pessoa que você vê em um local, ela pode ser encontrada em outro. E assim o Cássio segue reconstruindo o mundo através de padrões repetitivos, criando texturas do seu próprio imaginário, através de uma colagem de trechos de várias fotografias que ele faz. De perto temos diversos automóveis e quando nos afastamos, nós temos uma textura bastante rica, onde nós não conseguimos identificar exatamente do que se trata. E ao chegarmos perto, nós vemos inclusive que vários desses pequenos objetos, é quase como uma pintura de pontilhismo, eles se repetem. E ele vai trabalhando isso através da coloração, do encontro de diferentes cores, no momento em que ele está construindo essa textura visual. Eu sempre falo para vocês investigarem o objeto que vocês estão retratando, né? Aqui eu tenho uma folha de uma violeta que tem uma textura que eu gosto muito, ela é uma textura aveludada. A textura por si só não identifica o objeto, mas ao me afastar eu consigo reconhecer que isso aqui é um vasinho de violeta, mesmo sem ter a flor. Essa investigação é uma das partes mais importantes no trabalho de um fotógrafo, né? Você olhar o mundo de uma forma diferente, buscar no mundo aquilo que mais te interessa. A textura de uma amoreira, da folha da amoreira. E essa aqui é uma folha que tá sofrida, ela já tem as suas ferrugens. E logo ao lado, uma folha jovem. Com seus desenhos, com seus veios. A minha proposta de exercício para vocês hoje é buscar um mesmo objeto em diferentes momentos dele e ver como essas texturas reagem. Por exemplo, um maracujá verde e um maracujá maduro e um maracujá já bem enrugado. Uma pele, se você tiver a possibilidade, de um bebê e uma pele de uma pessoa idosa. Como funcionam essas texturas? Experimentem fotografar olhando bem de perto coisas, especialmente as coisas vivas, né? As coisas orgânicas, ou mesmo tecidos.
como é a trama de um tecido, desde uma coberta, uma blusa de lã, a uma seda, um algodão. Busquem esse olhar quase que através de um microscópio. Vejam como essas texturas elas vão reagir diante da luz, né? O que que você encontra de padrões de um ou outro elemento. E é isso aí. Bom, gostaram das texturas? Eu quero que vocês me mandem então imagens de texturas que vocês acharam interessantes, falem das dificuldades, especialmente em relação ao foco. E na próxima aula nós vamos falar de retrato e vamos conhecer um pouquinho mais do trabalho de Sebastião Salgado. Maravilhoso. Boa semana. Até a próxima aula.